ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Até aí, Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Fala conosco, Senhor, fala com cada um dos teus filhos que aqui está. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação muito delicada. Qual, pastor? A Bíblia diz que os sírios, eles sitiaram Samaria. Eles decidiram atacar Samaria e então fizeram um cerco. E esse cerco durou vários e vários dias. Esse cerco durou tanto tempo que a comida acabou. Esse cerco durou tanto tempo que não tinha mais com que eles haviam o que comer. Tanto que na falta de alimento, para você ver como que a situação estava tão crítica, mas estava tão crítica, que eles estavam comendo pessoas. Eles estavam comendo animais. O negócio estava tão crítico, mas tão crítico, que Deus enviou o profeta para profetizar sobre a situação com que aquele povo estava vivendo. Porque eles pensaram o seguinte: tudo isso está acontecendo, veio de Deus, né? Porque a gente quer achar um culpado. O que a gente está vivendo, a gente quer achar um culpado. A gente quer sair disparando, né? Para falar: você que é o culpado disso, né? Dispara para o marido, dispara para a esposa, dispara para os filhos. Ou seja, você quer achar um culpado. Alguém tem que ser culpado por aquilo que você está vivendo, né? Você tem que achar alguém e jogar a sua culpa em cima de alguém, né? Então, o povo estava assim: foi Deus, né? Isso está acontecendo porque Deus está pesando a mão. Irmão, se Deus fosse pesar a mão, Deus pesaria de verdade. Amém? Então, eles estavam vivendo o que estavam vivendo debaixo da desobediência deles. Eles estavam colhendo. Uma coisa que eu sempre falo aqui: se você não está satisfeito com a forma como você está colhendo, então mude a forma de você semear. Pastor, não estou satisfeito, porque você tem exatamente aquilo que você está vivendo, exatamente aquilo que você está plantando. Porque a vida é uma vida de mão dupla, tudo que vai e vem, você faz aqui, sabe, você vai colher. Então o povo agora, debaixo de uma situação muito crítica, cercado pelo inimigo, não tinham o que comer, sabe, não podiam sair, porque estavam cercados, sitiados. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu libera uma palavra sobre eles. E aquela palavra iria mudar a forma com que eles estavam vivendo, a situação com que eles estavam vivendo. Então Deus usou a boca do profeta, usou o homem de Deus para mudar a história daquele povo. Sabe, irmãos, escute isso que eu vou dizer aqui: você precisa crer. Eu sempre tenho falado isso sobre o livro de Crônicas, né? 20, crer no Senhor teu Deus, com a sua segurança, e nos seus profetas, para ter vitória. Você precisa crer na palavra que sai daqui do altar, da palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que, sabe, alcança, a palavra que você alcança a sua vitória, a palavra que Deus, né, muda a sua casa. Sabe, quando nós proferimos palavra e quando sai daqui do altar, irmãos, eu creio naquilo que eu falo, porque eu não falo de mim, não vem de mim, vem do Senhor. Então eu falo direcionado pelo Espírito Santo, liberando a igreja, né? E quando eu falo que Deus vai mudar a sua casa, e Deus vai mudar a sua casa, e que Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir as portas. Sabe que a sua
sua vida vai mudar e Deus vai mudar a sua vida. De que Deus vai curar, porque eu creio naquilo que fala. Então Eliseu chegou lá e proferiu uma palavra. Irmãos, a situação era tão crítica, era tão difícil, era tão complicada. Mesmo uma palavra vindo da boca de um profeta, eles não estavam crendo, porque eles só conseguiam pensar o seguinte: vamos todos morrer. O pensamento que eles tinham, vamos todos morrer. Eles não conseguiam, porque não tinha ninguém que liberasse uma palavra que pudesse motivar a fé, que pudesse tirar eles, sabe, da condição a qual eles estavam vivendo, dizendo: vocês não vão morrer, vocês vão sobreviver, Deus vai enviar provisão. Então, o profeta liberou uma palavra que eles iriam viver um tempo de abundância. Irmão, talvez você pode falar: pastor, eu estou vivendo num deserto, eu estou vivendo talvez a pior crise da minha vida. Pastor, eu estou vivendo, sabe, um momento delicadíssimo. Aí o Senhor está falando que eu vou viver um tempo vai, irmãos, em nome de Jesus, você talvez vai viver um tempo como você nunca viveu antes. Eu creio nisso. E Eliseu proferiu, e o capitão, ou seja, a Bíblia diz que o capitão a qual o rei se apoiava sobre ele, disse para o profeta: olha só, porém o capitão cujo o braço do rei apoiava respondeu: o homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isso? Ou seja, não tinha palavra que entrasse naquele coração. Quando a pessoa, irmãos, quando a pessoa ela não crê, quando ela está incrédula, quando ela cria uma barreira, sabe, não tem palavra que consegue convencer, não tem palavra que consegue mudar a forma da pessoa pensar. E aquele homem diz o seguinte: mesmo que Deus abra a janela, isso aqui não vai suceder. Porque se o profeta estava falando, irmãos, vai acontecer. E o profeta diz assim para aquele homem, diz assim: disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Irmão, se você crê na palavra que sai daqui do altar, você vai viver. Se você não crê, você só vai ver, mas não vai desfrutar. Quem está me entendendo aqui? Se você não crê na palavra que sai do altar, que sai da boca do profeta, escute isso: eu tenho uma certa dificuldade de entender isso. Isso chama incredulidade. Com os teus olhos verás, porém não comerás, não viverás. Ou seja, quando o tempo chegar, vai chegar para todo mundo, menos para aqueles que duvidaram. Mas para aqueles que creem, vai viver. Quem crê, diga amém. Você vai viver o tempo de Deus, o tempo da abundância. A escassez vai cair por terra, porque o profeta diz assim: amanhã é essa hora. Ei, eles precisavam ouvir, gente. Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece. E Deus sabe como você chegou aqui, como você se encontra. E em nome de Jesus, o profeta diz: amanhã é essa hora. Porque, irmãos, era algo impossível. Como que isso pode acontecer? Se Deus está falando, irmão, procura não entender como vai ser. Você só precisa crer e receber e tomar posse, porque se for de Deus, vai acontecer, porque Ele, a Bíblia diz, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus liberou a palavra, vai acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e tudo cairá por terra. Deus vai prover, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer o jeito dEle, da hora dEle, no tempo dEle. Aí o texto vai dizer que havia 4 leprosos na porta. Olha só, irmão, olha como é que Deus usa. Os leprosos não podiam entrar. Ele estava fora, na parte de fora do palácio, da entrada da cidade. Porque os leprosos não podiam se relacionar por causa da sua lepra. E as pessoas que tinham lepra naquela época eram pessoas marcadas, elas não podiam viver em sociedade. Eram pessoas rejeitadas. Eram pessoas excluídas. E olha como é que Deus decidiu usar os excluídos. Deus decidiu usar os rejeitados.
Eu decidi usar os pecadores. Escute isso aqui, irmão. Escute isso aqui. Achar que Deus para usar, tem que usar, tem que ser assim. Irmãos, Deus usa quem quer, do jeito que quer, da forma que quer. Ele é Deus, Ele faz como quer. Como ou quem Deus vai usar? Porque às vezes a gente acha que para Deus, irmãos, claro que precisamos andar em santidade, claro que precisamos andar reto diante do Senhor, claro que precisamos andar, dando testemunho, mas aqui Deus decide usar os 4 leprosos, porque eles falaram assim: se ficarmos aqui vamos morrer, porque não tem comida em Samaria, não tem nem para eles, porque eles estão comendo até criança, estão comendo animais, não tem comida para eles, não tem para a gente. Se ficarmos aqui, vamos morrer. E se formos até o acampamento Ciro, pode ser que eles deixem a gente entrar. Pode ser que eles nos dêem comida. Olha aqui, a Bíblia vai dizer o seguinte, vai falar assim: pode ser que eles nos dêem alguma coisa. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens tomaram uma decisão. Vamos até lá. Vamos até lá, porque se ficarmos aqui vamos morrer. Se chegarmos lá e se eles não deixarem a gente entrar, eles vão matar a gente. Ou seja, de uma forma ou de outra, nós estamos mortos mesmo. Não vai fazer diferença morrer aqui ou morrer na mão deles. Não tem diferença. Então vamos lá. E a Bíblia vai dizer que eles, quando estavam andando, olha só, como é que Deus faz. O texto vai dizer assim, versículo 3: os 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Ciros. E se nós deixarmos viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E a Bíblia diz que eles se levantaram e foi ao anoitecer para dirigir o arraial dos Ciros. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Pergunta para mim, por quê, pastor? Fala para mim, pergunta por quê? Por quê? Versículo 6: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruído de carros e de cavalos, ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, rei dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua. Vão deixar até o café no fogo. Quando eles chegaram lá, olha aqui, quando os leprosos chegaram lá, tinha até café fresquinho. Eles estavam perto de morrer. Eles chegaram lá e encontraram a mesa posta. Eles chegaram lá e encontraram comida em abundância. Eles chegaram lá, achávamos que iam morrer. Olha, se a gente não vem, olha, se a gente fica lá. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam andando na direção dos Ciros, a Bíblia diz que eles fizeram ouvir barulho de carros. A Bíblia diz que o Senhor fez eles ouvirem barulho de um grande exército. Então eles temeram. Olha como é que Deus faz. Irmãos, escute isso que eu vou lhe dizer, irmãos. Eu ouço um barulho, sabe, de uma obra tão poderosa que Deus irá fazer sobre a tua vida e sobre a tua casa. Sabe, talvez você não sabe como, mas Deus sabe os teus passos quando você começar a caminhar na direção do propósito, na direção do lugar onde Deus quer que você esteja. Escute
vai ficar. Sabe, não vai ter inimigo que vai resistir, porque operando Deus, quem? Sabe, quando Deus começa a operar, quem vai resistir? Aleluia, e Deus já tinha um plano. A Bíblia diz que aqueles homens saíram, fugiram e deixaram os acampamentos. Você vai começar a viver um tempo como você nunca viveu antes, porque a palavra do profeta começou a entrar em ação. E então eles começaram a ouvir. E quando aqueles homens chegaram lá e começaram a comer, e começaram a pegar ouro, pegar prata, está farto o negócio aqui. O negócio aqui mudou. Escute isso aqui, irmãos, a tua vida vai mudar. A sua casa vai mudar. A sua história vai mudar. Sabe, crer, somente crer no Senhor. Deposite a sua fé em Deus. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Aleluia. Deus já preparou para você, ou seja, Deus preparou, a mesa já está preparada, tudo já está preparado para você receber. Tudo já está preparado. Você não vai precisar fazer esforço nenhum. Você vai pegar já tudo montado. Você já vai pegar a bênção completa. Sabe, você vai receber a sua vitória por completo. E você vai ver, meu Deus, quando Deus decide fazer, irmão, Ele faz. Ele não precisa da minha ajuda e da tua ajuda para nada. E aqueles homens se vestiram, comeram, pegaram ouro, ou seja, aqueles 4 leprosos. Então eles caíram, eles olharam um para o outro, né? E o versículo de número 8, chegando pois aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, e tomaram ali prata, ouro, vestes, e foram e os esconderam, voltaram à entrada e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós aqui nos calarmos, e se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora pois vamos e anunciemos a casa do rei. Agora estão os rejeitados, os leprosos, na porta da entrada de Samaria, gritando igual os loucos lá. Olha só, olha, eles pensaram o seguinte: não é certo ficarmos aqui e desfrutar disso tudo. Eles não deixam a gente entrar lá. Mas vamos lá dar uma notícia boa. Escute isso aqui, irmãos. Muitos podem nos ver como pecadores, sabe, como rejeitados. Olha só, agora a responsabilidade das boas novas estava agora sobre eles. E eles pensaram: não é certo ficarmos aqui. Como eles estão tratando a gente, também não é certo. Mas também não é certo a gente. Quem está me entendendo aqui? Não é certo como eles nos trataram, mas a gente não paga com a mesma moeda. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você é servo do Senhor. Você paga o bem, você paga o mal que te fizeram com o bem. E agora aqueles homens vão lá e começam a gritar na porta de Samaria e mandam avisar o rei. E quando eles relataram, irmãos, escute isso aqui, o rei não acreditou, porque eles acharam que aquilo era uma armadilha. Eles acharam que aquilo ali era uma tocaia para pegar eles, para matar o irmão, sabe? Eles estavam tão envolvidos no problema, na situação, eles estavam tão cercados, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Porque às vezes você está tão, sabe, está envolvido em grandes guerras, sabe, em grandes batalhas, que você não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ouvir o que Deus está fazendo, você não consegue ouvir a voz do profeta. E aqueles homens agora com a responsabilidade de chegar e anunciar. Quando eles anunciaram,
anunciaram: olha, lá no acampamento não tem ninguém. Lá no acampamento não restou ninguém, todos saíram. Versículo 13: então um dos servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, já que pereceram. Enviamos homens e vejamos. Tomamos, pois, 2 carros com cavalos, ou seja, alguns cavalos que ainda restaram, porque o resto já tinha comido tudo. E o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e veja. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei: rei, é verdade. É verdade o que eles disseram. Vamos lá. Irmãos, eu quero profetizar aqui. No versículo 16, antes da gente começar a profetizar, ele diz assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra. Aconteceu exatamente como saiu da boca do profeta. Aconteceu. Irmãos, eu creio que nesta noite vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua casa, sabe? Você vai viver e vai desfrutar disso. Versículo 7: e deram o rei a guarda da porta ao capitão, cujo braço se apoiava. Sabe? O capitão agora começa a organizar. Olha aí. Aquele capitão que duvidou, ele agora está pedindo o povo ordem, pedindo o povo para que se organizasse, pedindo o povo para que se fizesse fila. O que aconteceu? 17: e deram o rei a guarda da porta ao capitão, ou seja, ele tinha a responsabilidade de organizar o povo para que o povo pudesse ir, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus. E ao rei: amanhã a esta hora, mais ou menos, ver-lhe-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e 1 de flor de farinha por um ciclo, a porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizer janela no céu, poderia suceder isso? Segundo esta palavra. E disseram o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. E aquele homem foi morto à porta. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Pastor, hoje o negócio está feio do meu lado. Pastor, não gosto. Nós vamos começar uma campanha. Mês de fevereiro agora, nós estamos aí. Nós vamos entrar no mês de fevereiro, nós vamos começar. E cada mês terá um tema específico. E esse mês de fevereiro vai entrar com tudo, irmão. Será o ano da abundância do Senhor sobre a tua vida. Porque o que é teu, Deus já preparou. E você vai tomar posse no mês de fevereiro. Amém ou não amém? Amém. Ah, pastor, a porta se fechou. Vai se abrir uma melhor ainda. Amém. Né? Ah, pastor, o negócio não está. Irmãos, Deus vai prosperar você a um tal nível. Talvez Deus vai dar a você empresas. Deus vai dar a você, sabe, a oportunidade de levar as boas novas a alguém desesperançado,
alguém que talvez precisa de uma palavra de cura, de libertação, de transformação, e Deus usará você. Será o ano da abundância do Senhor, aonde por todos os lados, ou seja, os seus celeiros vão se encher, aonde a escassez vai cair por terra, aonde a miséria vai cair por terra, aonde a fome vai cair por terra, aonde a dificuldade vai cair por terra, toda amarra, todo impedimento vai cair por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque quem governa a sua vida é o Senhor. Não é o homem que governa a sua vida, é o Senhor. Não é o homem que vai dizer para você qual será, como será. Acho que é Deus quem vai determinar sobre a tua vida. Aleluia! E você vai viver um tempo sobrenatural do Senhor, porque aquilo que já foi preparado, você vai tomar posse. Você vai chegar lá e já vai estar tudo pronto. Amém. A mesa posta. Café fresquinho. Amém. O lanchezinho. Irmã, escuta isso aqui. Você não vai precisar fazer força nenhuma. Glória a Deus. Aleluia. Deus não precisa criar uma situação, uma crise para promover na tua vida, não. O que Deus quer fazer na tua vida, Ele já preparou. Ei, você só vai chegar e tomar posse. É isso que Deus está dizendo para você. Você só vai chegar e tomar posse. Aleluia. Você vai entrar. Deus vai abrir porta. Deus vai te... Eu não sei como, irmão, mas Deus vai fazer. Você vai tomar posse. Você vai pegar aquela chave, seja do seu carro, da sua casa própria. Você só vai entrar. Você não sabe como que aconteceu, mas você só vai tomar posse. Você crê nisso? Amém. Então você crê em tomar posse, irmãos, ou então, sabe, você vai ver os outros vivendo e você não vai viver. Então melhor você vir para o lado daqueles que creem. Amém. Pastor, eu vou viver também. Amém. Eu tomo posse. Amém. Aleluia. Eu vou viver um tempo de abundância. Amém. Aonde? Aleluia. Talvez decretar o seu fim, mas Deus usou aqueles homens. E aconteceu conforme a palavra do Senhor, dita pelo profeta. Amém. Pode preparar o seu testemunho. Amém. Glória a Deus. Vai formar filhos. Amém. Jesus. Amém. Irmãos, não vai ser nem mais por aquilo que você crê. É só você chegar aqui na igreja, porque você vai viver por aquilo que Deus colocou no meu coração. Você vai viver. Você vai viver o sobrenatural, você vai viver o teu milagre, você vai viver a libertação, você vai ver a sua casa sendo salva, você vai ver a sua família sendo salva. Em nome de Jesus, você vai ver com os teus olhos. Pastor, só vem. Você só atravessa aquelas portas e chegue aqui. Chegando aqui, deixa o resto com Deus. Porque Deus vai fazer na tua vida. O que talvez você conheceu o Senhor por ouvir falar, mas você vai ouvir, você vai conhecer na prática. O grande eu sou. Talvez eles não me conheceram como grande eu sou, né? Deus falando a Moisés, mas fala ao meu povo, que eles vão me conhecer. Esse mês que vai entrar, você vai conhecer quem é o Deus que você serve. Você vai ver, você vai glorificar o Senhor, você vai dar glória a Deus, aleluia. Você vai bendizer ao Senhor, porque vai começar, sabe, a acontecer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você vai viver debaixo da bênção de Deus, da bênção do Senhor. Você crê e toma posse? Diga amém. Fala, eu recebo, eu tomo posse, eu vou viver. Já era para ter acontecido, não aconteceu, mas você vai viver. Amém. Porque agora
palavra do Senhor está empenhada nisso. Eu creio, irmão. Eu creio que esse mês agora, você vai chegar aqui para contar testemunho. Pastor, não tem um só não. Amém. Glória a Deus. Eu vou ter que falar os meus testemunhos aqui em 2, em 3 cultos. Amém. Glória a Deus. Porque vai ser muitos. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala, fica ligado aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque incrédulo vai morrer atropelado. Incrédulo vai morrer pisoteado. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Fala, você não vem não, hein? Você não vem não, mãe. Fala, vamos juntos viver. Fala para ele, vamos juntos viver. Fala, tem bênção para você. Fala, tem bênção para mim também. Fala, tem bênção para todo mundo. Mas os incrédulos não. Mas os incrédulos não. Irmão, nem convide. Se for incrédulo, nem convide para vir na igreja. Não. Nós estamos vivendo, nós vamos entrar numa campanha lá da abundância. O mês de fevereiro mesmo. Irmão, se for incrédulo,